participação da sociedade organizada em conselhos paritários não é novidade no Brasil. Defensores de direitos e das políticas públicas nas mais diversas áreas, como a criança e do adolescente, do idoso e da mulher, os conselhos são uma ponte para o diálogo e o controle social. Mas participar do diálogo com o poder público sobre as parcerias e o uso do recurso público para a implementação de projetos pela sociedade foi uma novidade muito bem-vinda. Olá, meu nome é Aline Seuane, eu sou diretora executiva do SEMAIS e no episódio de hoje do Descomplica Miroski vamos conversar sobre o Confoco e esclarecer as principais dúvidas sobre o funcionamento desse conselho. O Descomplica Miroski é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, a plataforma Miroski, ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELO. Em 2014, a lei veio e trouxe com ela muitas novidades. Uma delas é a participação social na divulgação de boas práticas e de proposição e apoio ao fortalecimento das relações de fomento e colaboração. E para entender melhor como o Confoco contribui para a participação social na qualificação das parcerias, convido o nosso amigo Nil César, que é um mineiro premiado, grande artista, diretor de articulações estratégicas e coordenador de marketing da Casa do Beco. Ele é gestor do canal Vista da Laje e vice-presidente do Confoco BH. Também é morador do Morro do Papagaio desde que nasceu. Seja muito bem-vindo, Nil. Obrigado, Aline, pelo convite. É um prazer estar aqui com essas mulheres incríveis, super conceituadas. Estou vendo aqui que nosso conteúdo vai ser bem qualificado, né? E para conversar com a gente, convida a Maria Cecília Lobo Martins, coordenadora do Centro de Defesa Zilá Expósito, advogada por formação, especialista em direito das famílias e membro do Confoco. Rita de Cássia Silva, advogada pública, pós-graduada em direitos difusos e coletivos, atua na empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, Belotur, e membro do Confoco BH. Gabriela Salles de Oliveira, advogada, foi funcionária do Tribunal de Contas de Minas Gerais, gestora da organização Pupileira Hernani Agrícola, que atende crianças de 6 meses a 6 anos, e sua dissertação de mestrado teve como tema relação de parcerias entre Estado e terceiro setor. Sejam todas bem-vindas. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui e acho que a gente vai ter um encontro muito bom para discutir o Confoco. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer a iniciativa aí do SEMAIS pela promoção desse valioso debate, né? Que está buscando aí o engrandecimento das parcerias, o fortalecimento do terceiro setor. E agradeço ainda na pessoa da doutora Marcela Guiar, que é a atual presidente do Confoco, e também da Aline Seuane, do SEMAIS, o convite para participar dessa conversa. Muito obrigada. Nil, você passou por todo esse processo de conhecer o Confoco, de acompanhar, de virar membro e virar presidente do Confoco. Eu queria que você começasse, assim, primeiro, contando o que é o Confoco. Realmente eu passei por todo esse processo. E o interessante é que a minha inserção no Confoco, ela parte de uma coisa muito ligada à curiosidade, assim, sem saber o que era. Eu entrei de cabeça em todos os processos, me envolvi como integrante, né, como conselheiro do Confoco, mas a todo momento uma inquietação de tentar entender, de tentar trazer essa resposta que você me fez. O que é o Confoco? Confesso que, mesmo tendo estado na presidência, hoje sou vice, é uma lei muito nova, é um decreto muito novo, é um processo muito novo dentro do município. Tanto que na própria plataforma Miroski Nacional há uma mobilização muito grande de criação, da implantação da lei, né, do marco regulatório, da lei 13.019 nos municípios, nos estados, e ainda há muito desconhecimento. O Confoco é um conselho de fomento e colaboração. Ele não necessariamente é um conselho só do município, ou só do estado, ou só da União. Ele integra a estrutura da Lei 13.019, que é uma lei que rege o processo de parceria e de diálogo direto, horizontal, entre o poder público e as organizações da sociedade civil. A partir dessa lei, os estados e municípios criam o seu decreto para implantar e implementar a lei
e todos os processos de termo de parceria, de fomento, de colaboração com a sociedade civil. Então, o Confoco é um órgão colegiado e paritário de natureza consultiva e assessoramento permanente junto ao poder público. Ou seja, é um conselho que tem a mesma quantidade de integrantes da sociedade civil, tem do poder público. Ele tem a natureza consultiva e de assessoramento, porque ele faz a análise de como que está o processo dos termos de fomento, de colaboração e de cooperação com o poder público, e ele, inclusive, propõe novas estratégias, novas formas de criar uma nova cultura da parceria dentro do poder público e, inclusive, formação, de forma que tire aquela cultura do convênio, que é uma cultura que olha a sociedade civil como prestador de serviços do poder público, que é o que tem o dinheiro. Essa lei ela vem para horizontalizar as relações. É parceria, é olho no olho, é relação igualitária, e o Confoco, que é esse conselho, ele é o radar para entender como que a sociedade civil está recebendo os processos da parceria e, ao mesmo tempo, como que o poder público está fazendo o processo da parceria. E ali no Confoco cria-se estratégias para que a parceria seja realmente horizontal, sem que tenha aquele que manda e o outro que obedece. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta sobre presidência, sabe? Eu sou conselheira do Conselho Municipal de Educação. E o Confoco tem uma característica interessante, que você já comentou, que é a ideia da paridade, coisa que não existe no Conselho de Educação, e a questão da presidência, que também na educação, a presidência só pode ser feita por um membro indicado pelo prefeito. Ela é sempre do poder público. E aí eu queria perguntar para você sobre essa experiência de ter a paridade, quer dizer, de ter votos de diferentes setores, mas que não há desnivelamento, e o fato da presidência ter alternância entre o poder público e a sociedade civil. Ô, Gabriela, confesso para você que, diferente de você e de muitas pessoas que participam muito de conselhos, a minha primeira experiência de conselho que tem essa relação direta com o poder público é agora. Por quê? Eu venho da área da cultura. E existe na cultura de Belo Horizonte o COMUC, que é o Conselho Municipal de Cultura do município. E a Casa do Beco, eu principalmente, que sou o representante da instituição, nunca quis participar, porque quem é representante conselheiro no COMUC não pode concorrer com recursos públicos do município, que são das leis de incentivo à cultura ou qualquer edital. Inclusive, essa é uma pauta que tem sido debatida dentro do Confoco, do porquê punir o artista da cidade de Belo Horizonte que quer participar do processo da construção política e da representatividade dentro do município. Quando eu fui convidado para entrar no Confoco, meu primeiro movimento foi dizer não. Por quê? Porque se as organizações da sociedade civil não conseguem concorrer aos recursos públicos para dar manutenção às suas ações, aos seus projetos, ela vai deixar de existir. Porque a gente vive uma sociedade que não valoriza o trabalho que a gente faz. Não é a maioria, mas muitas pessoas não valorizam o trabalho das OSCs. A famosa ONG, né? Que hoje em dia a gente está usando a terminologia OSC. Então, a experiência que eu tenho, para mim, já é uma experiência natural, como presidente. Quando eu entrei no Confoco, eu disse não quero, porque eu quero concorrer com as leis de incentivo, eu não quero ser punido por participar politicamente e contribuir com a política do município. E aí me explicaram, não tem isso. E eu entrei no Confoco. Quando eu entrei, ainda não tinha o processo do distanciamento social, todas as reuniões que eu ia, eu ficava perdido, e eu ficava sempre com a sensação do que estou fazendo aqui. Porque eu não entendia o processo legal. As terminologias, elas são o juridiquês ou o burocratês, que é aquela discussão que é sempre falada dentro da prefeitura. Uma das críticas que eu tinha na reunião, por exemplo, era quando as pessoas da prefeitura falavam o nome das secretarias pelas siglas. E aí eu ficava perdidinho. Por quê? Porque a minha realidade... E aí, hoje em dia, por exemplo, uma das coisas que a gente coloca dentro do Confoco é: vamos falar o nome e o sobrenome, depois a gente fala a sigla, para poder ir assimilando.
E aí, era tanta angústia minha como integrante do Confoco, que eu falei, não, como que eu posso contribuir para que esse processo seja traduzido? Foi aí que veio a ideia de criar o canal Vista da Laje. É um personagem que eu já tenho desde muito tempo, chamado Seu Zé, é um pedreiro, e eu construí uma ideia de que esse pedreiro ele vai abrir uma organização da sociedade civil. E aí ele vai buscar conhecimento no entendimento dele como pedreiro para traduzir para as pessoas. E esse projeto foi financiado também pela plataforma Miroski Federal, e foi esse papel assim que eu tive. Na época, a Marisa era a presidente do Confoco, e eu falei, olha, eu como conselheiro, para contribuir com a sociedade, eu quero fazer esse processo. E o Confoco ajudou muito nesse processo, porque me alimentou e me ajudou a traduzir, né? Depois, quando o Lírio, que era da sociedade civil, ele teve a gestão de 1 ano só e por questões pessoais ele se distanciou da presidência, a sociedade civil faz a eleição do próximo representante que vai estar nessa cadeira da presidência. E aí, para aprofundar mais, para entender mais o que era o conselho, eu me disponibilizei para estar nesse lugar representando. E a minha gestão, assim, é o tempo todo em diálogo. Com toda sinceridade, o trabalho que a gente faz dentro do Confoco, por exemplo, a Rita está aqui representando a Belotu. Quando a Rita fala no nosso diálogo, no nosso dia a dia, dentro das reuniões, a gente esquece que a Rita está falando como Belotu, porque a gente tenta criar uma unidade do que é bom para a sociedade em geral. Ter a lei, um decreto, a Lei 13019 e um Confoco, é bom para a sociedade civil, é bom para as organizações, é bom para o poder público e é bom para o político que está ali como poder público no seu currículo político dizer que ele fez esse processo. E, para mim, ter a alternância, 2 anos é a sociedade civil, 2 anos é o poder público, é construir um processo de diálogo. Há pautas que são extremamente relevantes para a sociedade civil e que ela não pode abrir mão. E quando a gente está ali como presidente, a gente consegue trazer as pautas com maior autonomia. Mesmo como vice, eu como vice agora, quando a gente vai construir a nossa pauta da plenária, a gente constrói poder público e sociedade civil. A nossa organização, talvez eu fale um pouquinho mais à frente, a sociedade civil tem uma reunião separada do poder público e traz como proposta de pauta para a plenária, por exemplo. Então, é um conselho novo, ele se propõe a ser inovador. Então, as regras dos outros conselhos que são engessadas, a gente às vezes quer burlar essas regras, como ainda está sendo construído com foco, não tem regra engessada, a gente diz, não, isso não serve ou não serve. É mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Nil, eu gostaria de conversar com você, porque essa é a minha primeira vez no Confoco, né? Eu fui eleita agora, estou chegando, então, assim, eu não tenho experiência. Eu sou gestora de uma OSC que trata do direito, ou seja, o juridiquês, né? A gente está meio que por dentro. Mas isso só não funciona, não basta, sabe? A gente precisa dessa interação com outras questões, né? E por isso que eu acho muito importante essa disponibilização que vocês nos dão, sabe? Assim, a democracia. Eu te pergunto assim, existe apoio por parte do município ao Confoco? Existe recurso financeiro para as ações do Confoco por parte do município? Eu tenho algumas dúvidas bem básicas mesmo. Ô, Maria Cecília, obrigado pela pergunta. É interessante você vir com um olhar de aprendizado, né? E isso dentro do Confoco, do nosso conselho, é um caminho que a gente quer. Errar diferente. Porque errar não tem como a gente evitar o erro, né? Mas errar diferente sempre. E o interessante do nosso conselho é que ele integra a estrutura da Procuradoria-Geral do Município, também conhecida como PGM, e também a gerência de apoio às parcerias, que dentro do nosso dia a dia a gente chama de GAPOP. E isso, a gente tem um lugar que fala da questão da implantação, da busca pela garantia da lei,
O Brasil é um país que a gente sempre questiona, será que essa lei vai pegar ou não? Como assim lei vai pegar ou não? A gente tem várias advogadas aqui, e eu acho, como não advogado, eu acho esse termo sempre esquisito. Lei é lei, tem que ser cumprida, né? Mas é uma garantia de que o decreto ele vai ser visto de perto por quem fala de lei dentro do município. E dentro da gerência de apoio às parcerias, porque a Lei 13.019 fala dessa relação das parcerias. O Confoco, ele não faz gestão de recurso. Ele não é como o Conselho do Idoso, ele não é como o Conselho da Criança, que tem um edital e que disponibiliza recursos para a sociedade civil executar suas ações. E os recursos que são disponibilizados para as ações do Confoco, primeiro, é um tanto de gente voluntária, né? Os conselheiros são voluntários, que estão ali representando a sociedade civil, o poder público, e há dentro da estrutura do planejamento formações, tanto da sociedade civil quanto do poder público, que são disponibilizadas, ou agora, né, na pandemia, por meio de plataformas online, mas que tem, no nosso plano original, nós tínhamos ideia de levar uma formação do Confoco para falar sobre o decreto, para falar sobre a parceria, em uma comunidade, e pede um parceiro local para mobilizar as outras organizações para ter essa formação. Os recursos que são disponibilizados pelas parcerias têm a ver com cada recurso que as suas respectivas secretarias do município executam. Mas o Confoco não faz gestão de recurso para disponibilizar para a sociedade civil. Rita. Só queria aproveitar, então, a fala do Nil, dizendo, né, que o Confoco ele foi criado aqui no município por um decreto e ele integra realmente a estrutura da Procuradoria-Geral do município, e a nossa finalidade mesmo, dentro do Confoco, é propor e avaliar as políticas e ações voltadas mesmo ao fortalecimento das relações de parceria entre as organizações da sociedade civil com a administração pública. E aí, com isso, a gente sente que está contribuindo para tirar do papel os ditames da lei, para efetivamente estar implementando essa legislação aqui no município de Belo Horizonte. E aí, eu queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para você, Nil. Um pequeno comentário antes e a pergunta em seguida. Na verdade, embora o marco regulatório da sociedade civil, que a gente conhece como Miroski ou a Lei 13.019, embora ela já não seja mais assim uma novidade no quesito de tempo mesmo, porque é uma lei de 2014, a gente percebe que ainda alguns desafios ainda não foram transpostos para efetivar mesmo a aplicação dessa lei e mobilizar tanto parceiros nas organizações da sociedade civil, quanto pessoal da administração pública, bem como os órgãos de controle. No final das contas, para que todos esses atores considerem as nossas realidades de um modo específico. E aí eu queria saber, na sua visão, quais são os principais desafios no diálogo com o poder público e a efetivação da Miroski no âmbito do município de Belo Horizonte. E, principalmente, de que modo o Confoco vem contribuindo para a aproximação desses atores? Nossa, obrigado, Rita. O desafio é enorme, né? Primeiro que, como você disse, a Lei 13.019 é de 2014, mas a discussão sobre um possível marco regulatório antecede a própria lei quando se cria a plataforma Miroski Nacional, que foi em 2010. Só para ter ideia, essa plataforma é um movimento nacional de organizações da sociedade civil que pensam estratégias de conseguir fazer com que a questão da lei do marco regulatório chegue nas organizações da sociedade civil, para que as organizações da sociedade civil cobrem a efetividade da Lei 13.019 no seu município e no seu estado. Apesar de ter a plataforma Miroski nacional desde 2014, efetivamente, como política de difusão da discussão em outros estados, Minas Gerais
só está implantando a sua plataforma Miroski estadual agora. A partir do canal Vista da Laje, quando a gente aprova um projeto da plataforma Miroski Nacional, e esse canal vira um lugar de debate, de diálogo com a sociedade civil, vira um canal de abertura para aproximar outras instituições, a gente está agora com o segundo projeto, que não é a Casa do Beco que está executando, é o Instituto Citadele, e a gente agora está trabalhando a questão do Café com Miroski, com o mesmo objetivo. Hoje em dia, o seu Zé, que estava falando de Miroski no canal Vista da Laje, agora está falando de Miroski no Café com Miroski. Porque a ideia é essa, é um pedreiro falando, traduzindo o juridiquês. Eu acho que um desafio que a gente precisa superar é o desafio da participação da sociedade civil. Eu tinha o preconceito sobre participar de um conselho. Eu achava, quando o seu Zé fala lá, o seu Zé ele tem uma fala que ele pensava que marco regulatório é igual aquela vizinha fofoqueira que fica te regulando entrar e sair de casa. E aí dá até medo, porque já vem o poder público regular nós. Isso é a fala do seu Zé, que é o personagem que eu faço. E eu tinha tanta dúvida sobre o marco regulatório que eu tinha receio de ser uma coisa negativa, uma coisa ruim para as organizações da sociedade civil, uma coisa punitiva. E mesmo depois desse tempo todo dentro do Confoco, ainda há muitas pessoas da sociedade civil que têm essa ideia de que regulatório é para controlar, é para punir, mais do que para controlar, é para punir, é para só fiscalizar no sentido de nota fiscal mais rigoroso do que já era, por exemplo, a lei do convênio. O desafio também, que eu penso, nesse processo da participação da sociedade civil, é, por exemplo, a sociedade civil entender que é possível ser ouvinte, por exemplo, das plenárias do Confoco. Mesmo que não seja conselheiro, é possível participar das reuniões como ouvinte, inclusive como forma de aprendizado. Muitas das coisas a gente aprende na prática mesmo. Não tem como eu aprender a fazer um arroz sem um dia refogar o arroz só na teoria. Eu sei construir uma parede e nunca construí. Eu só li como não. Tem que tacar a mão na massa. E uma das formas é as pessoas das organizações da sociedade civil participarem das plenárias como ouvinte. Outro desafio que eu penso que isso tinha no plano do Confoco é a formação, é a informação, é o conhecimento, é ir mesmo dentro das instituições e mobilizar a comunidade do entorno daquelas instituições para informar. Agora, o mais desafiador de tudo é a mudança de cultura. Não tem uma plenária do Confoco, ou uma reunião da sociedade civil, ou uma reunião de planejamento do conselho que não surja alguém reclamando que o poder público ainda tem um olhar sobre as parcerias como se fosse convênio. Da mesma forma, a gente ouve o poder público dizendo que a sociedade civil chega no poder público não como parceiro, mas sim como conveniado, como subalterno, como sim senhor, como não senhor. E uma coisa que eu sempre falo, cultura não se muda do dia para a noite. Quantos anos, quantas décadas se tem convênio no município, no estado, na União? E aí, no município, eu acho que os desafios são mesmo esses, assim, de chegar na base, de mostrar que há um caminho de horizontalização do diálogo, de olho no olho, de parceria. A gente fez uma live há um tempo atrás dentro do Café com Miroski, e uma pessoa falou que o terceiro setor, imagina uma cadeira de 3 pés, né? Primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, o poder público, o mercado e a sociedade civil, e de repente essa cadeira perde um dos pés. Ela vai cair. Então, todos esses setores são extremamente relevantes para o diálogo, para que a ação da efetivação da cidadania, que é o propósito da gente que está ali discutindo sobre construção de uma sociedade melhor, para a gente é imprescindível. O nosso foco é a transformação da sociedade para ser melhor para o nosso público e, consequentemente, melhor para a gente. E esse desafio não é fácil de cumprir, não. Eu queria só a complementação, né, da sua visão de como o Confoco vem efetivamente contribuindo para eliminar essas barreiras,
para eliminar esses conceitos errados, né? Porque, por exemplo, a gente hoje tem no Confoco BH 20 representantes da sociedade civil, 20 representantes do poder público e mais 5 convidados permanentes, que são a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público, o Conselho Regional de Contabilidade. Temos ainda a previsão de um representante dos profissionais que atuam diretamente com as OSCs e um representante das universidades. Isso. Né? Então, assim, e a gente dentro do Confoco tem essa divisão, né, de comissões temáticas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como mesmo o Confoco tem atuado para ir derrubando essas barreiras, esses equívocos, essa repetição de conceitos equivocados que já não se aplicam mais. O Confoco, Rita, ele tem atuado primeiro na construção da formação dos próprios conselheiros. Quando a gente está no mesmo nível de diálogo, olho no olho, e a gente consegue, inclusive, discutir sem brigar, né? Nem toda discussão é briga e nem toda briga é discussão. Quando a gente consegue debater e construir, a gente está construindo entre a gente. E você disse aí dos grupos de trabalho, né, e das comissões. Esses grupos de trabalho, eles são construídos exatamente para tentar internamente buscar formas que a gente possa chegar até a base, chegar até a sociedade civil. Por exemplo, vou falar aqui da questão da inovação do Confoco. A gente começou com aquele formato antigo de titular e suplente. E dentro da plenária, a gente viu que todo mundo participava, todo mundo tinha ideias, todo mundo tinha voz. Então, para que esse negócio de titular e suplente? A gente tirou a suplência. Todo mundo é titular. Todo mundo tem voz, todo mundo vota, todo mundo tem direito a dar ideias. E isso é um processo de horizontalização da discussão. E dentro dos grupos de trabalho e das comissões, às vezes é grupo de trabalho, às vezes é comissão, a gente tira ações e tarefas que são importantes para a gente conseguir executar todas as ações que a gente se propõe. A gente tem as comissões temáticas que focam em determinada ação, é a mobilização, é a comunicação e informação. E a gente tem que discutir também internamente, por exemplo, tem a de comissão de atos normativos. Mas a gente percebeu, por exemplo, que grupo de trabalho que tem início, meio e fim para executar é muito mais eficaz do que criar uma comissão temática que não consegue se encontrar, que não consegue fazer um plano de ação. Vai ter mobilização? Quem pode entrar aqui? Agora, por exemplo, a gente criou um grupo de trabalho de planejamento. Não existia a comissão temática de planejamento. Agora existe um grupo de trabalho. Vamos trabalhar junto, estamos marcando uma reunião, vamos nos encontrar, qual é o planejamento, quais os desafios e como chegar na sociedade civil. Eu acho que o maior desafio nesse processo todo é o servidor público. É a formação do servidor público, que tem a ideia ainda, a cabeça e a cultura de que, por eu ser o detentor do poder de liberação do recurso e de punir por mau uso do recurso, eu posso resistir em não executar a parceria como se fosse convênio. E esse é um desafio que a gente tem debatido todo ano, todos os meses. Como construir uma cultura de parceria. Porque para a sociedade civil, a gente já tem essa... É mais fácil para a gente, porque a gente sabe que onde o poder público não está, a gente está. Onde tem o braço pesado do Estado na presença bélica da polícia, as OSCs estão. Na ausência do Estado, as OSCs estão. Quem mais lutou pela sobrevivência da sociedade, das pessoas, nesse período da pandemia, foram as OSCs, que distribuiu máscara, distribuiu alimento, distribuiu cartão, contribuiu com campanha para vacina, fez e aconteceu, e o poder público ele vem como esse suporte de parceria que é imprescindível que a relação seja horizontal. Para a sociedade civil é muito fácil a gente trabalhar essa horizontalidade. O que precisa é que essa discussão também integre a cultura do poder público. A gente tem a experiência do Estado, por exemplo, que tem um decreto
que inclui principalmente a existência de um Confoco, e que existe o decreto, mas não existe a ação dentro da gestão estadual para que o MIROSC seja finalmente efetivado. Nil, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre as comissões temáticas, assim, como surgiu essa ideia de trabalhar o conselho nesse formato e falasse um pouco mais sobre essa forma de se dividir em comissões. Como um exemplo para quem aí está ouvindo e quer implementar o Confoco, um funcionamento presente, de pessoas presentes dentro do Confoco, nos seus municípios. Bom, a gente tem a comissão de mobilização, é uma comissão que, inclusive, eu até integro ela, bem antes de estar na presidência ou na vice, e que a ideia é pensar ações para mobilizar a sociedade civil no entendimento do que é o marco regulatório, como que ela pode participar, quais são as parcerias que estão disponíveis e pensar na mobilização. Então, para além da divulgação, para além de pensar na comunicação, de como que se comunica, é como mobilizar, como fazer as pessoas saírem da sua casa para integrar as ações que são pensadas dentro do Confoco. Aí tem a participação social e comunicação, que é pensar em como chegar. A gente vai mobilizar, mas como chegar até as pessoas usando os canais de comunicação, as grandes mídias, as mídias sociais e o boca a boca, e para trazer as pessoas para a participação social. Mais do que mobilizar, vamos supor, por exemplo, que a gente faz a mobilização de um seminário, as pessoas vêm e participam. A participação social e comunicação, ele vem com o propósito de pensar em trazer a pessoa para integrar o Confoco. Então, é uma comissão chamada Mobilização, Participação Social e Comunicação. Esses 3 tópicos dentro da mesma comissão. Aí tem a comissão de formação, capacitação e articulação de eventos, que aí ela pensa em quais são as estratégias que a gente precisa ensinar, formar tanto o servidor público quanto a sociedade civil, capacitar e fazer as articulações dos eventos. Eu falei, por exemplo, do seminário. A gente tem um seminário por ano. Então, pensar em como formar, em como capacitar, e quais eventos são interessantes, e mais do que quais eventos são interessantes da gente produzir, mas quais eventos são interessantes do Confoco estar presente. Por exemplo, vocês fazem o ENATS, vocês produzem o ENATS. É interessante para o Confoco estar dentro da programação do ENATS. Isso é parte dessa comissão. Tem o de modernização, antes ele tinha um nome que era burocratização. Na verdade, era uma comissão de desburocratização, mas que a todo tempo a gente trabalhava com a burocracia ainda, dos antigos e maus costumes que a gente ainda trazia lá, das leis antigas que tratavam de convênios, né? E não das relações de parceria, que buscam aí uma relação mais igualitária ou mais equiparada, mais horizontal entre as organizações da sociedade civil e a administração pública. Exatamente. Quando a gente fala que a comissão ela tinha o nome de burocratização, é porque o próprio processo de se debater a desburocratização acaba caindo na burocracia. Por isso, a gente propôs a mudança, ao invés de ter o nome desburocratização, para modernização. Então, é uma comissão que fala de modernização, informação e transparência. E modernizar tem a ver também com a questão de inovação. Como inovar e como fugir do processo da burocracia. Assim, burocracia, antes de eu entrar na faculdade, para mim era o capiroto personificado em forma de papel e em forma de formulário que você tinha que preencher. Depois que eu tive uma disciplina sobre burocracia, eu entendi que, principalmente, o Estado, as gestões públicas, fazem mau uso do processo da burocracia. Usam a burocracia como forma de criminalização. Inclusive, a própria plataforma MIROSC federal tem trazido essa discussão sobre a descriminalização burocrática das organizações da sociedade civil. Por quê? Principalmente no governo estadual e federal, atualmente, se usa de ferramentas
como diligência. A gente teve um projeto na lei federal que a gente sofreu uma diligência de quase 50 páginas, e uma das questões da diligência era: coloque em negrito as palavras produção, pré-produção e pós-produção para facilitar a leitura do parecerista. Isso é uma criminalização burocrática? Por que você vai dar uma diligência mandando colocar em negrito, sendo que o próprio parecerista pode ir lá e colocar em negrito? Por que pedir uma certidão municipal, sendo que o próprio município tem acesso a essa certidão? Não dá para fugir do processo burocrático, porque é ele que faz lastros, né? Ele que cria um rastro desde a inscrição do projeto, a execução e prestação de contas, mas não precisa ser tão polícia militar dentro de um processo de diálogo, né? E a comissão de atos normativos, que entra de cara na discussão da lei, nas discussões das leis, nos decretos. Mas, mesmo assim, a gente está debatendo internamente, dentro do Confoco, um dos debates do ano passado, que a gente acabou não conseguindo avançar, é se uma comissão fechada, com um tema específico, é o mais eficaz para a construção mesmo de um processo inovador, moderno, que a gente gostaria tanto. Então, nesse momento, a gente começou o ano já experimentando trabalhar com um grupo de trabalho. Tem uma demanda? Tem a demanda do planejamento. Criamos um grupo de trabalho agora, vamos debater o planejamento, vamos discutir, vamos levar para a plenária. Acabou o processo do planejamento, esse grupo de trabalho acaba e a gente cria um outro grupo de trabalho. O COMUC, a discussão sobre o COMUC foi isso. Quem se interessa por esse assunto? Ao invés de só a comissão dos atos normativos, quem se interessa por esse assunto? Teve um outro trabalho, uma outra discussão, que é para a sociedade civil entender por onde passa o processo dele, desde a inscrição do projeto, até a aprovação, até a liberação do recurso, prestação de contas, como que está o fluxo desse processo? O fluxograma desse processo todo. Ao invés de ficar numa comissão temática só, criou-se um grupo de trabalho para trazer uma proposta. E aí surgiu a proposta de criação de uma plataforma que sirva de espaço para que seja transparente, tanto para o poder público quanto para a sociedade civil. Talvez no começo do Confoco, porque como você bem já pontuou, nós já estamos no segundo mandato completo. O Confoco de Belo Horizonte ele teve início em 2017, e como são 4 anos, né, terminamos em 2021, estamos começando o segundo agora. Talvez essa primeira organização tenha nos trazido uma experiência, ou tenha sido realmente necessária para poder formar mesmo. A gente tem uma noção do que seria o Confoco, como que a gente colocaria ele para funcionar, porque a gente precisa de uma estruturação mínima. E no começo da nossa conversa, a Aline até pontuou o que você poderia dizer para aqueles municípios ou estados que teriam interesse em já estar cumprindo essa questão legal de implementação do Confoco. Então, a gente fala isso. Tem que começar, tem que ter um ponto de partida. A gente ainda não sabe qual é o melhor. Mas, por outro lado, a gente também não pode deixar de ter algum começo. Então, o começo que aqui em Belo Horizonte achou interessante e que funcionou muito bem, né, durante os primeiros 4 anos, foram essas comissões temáticas que conseguiram colocar nos eixos e poder fortalecer esse conselho até a gente poder achar outras e melhores soluções. Então, Nil, foi muito bom você ter falado a respeito da confusão que há ainda dos servidores, né, assim, e o quão é importante essa capacitação, essa formação para eles também, porque nós da organização da sociedade civil, a gente percebe uma mudança dos gestores com relação à questão da parceria ou do convênio, na forma de atuar com a gente. Mas ainda assim, eu percebo muito na prestação de contas uma forma de atuar como se fosse um convênio ainda, muito rigoroso, muito criminalizador, entendeu? Então, assim, isso é muito importante que o Confoco tenha isso como uma perspectiva, né, de fazer a mudança da cultura dentro do serviço mesmo, porque isso eu acho muito importante. A gente sofre muito com isso, sendo uma organização
mesmo andando sempre na linha e muito organizada, ainda temos, às vezes, alguns percalços, né? E aí, assim, eu queria te perguntar, o que o Confoco tem feito para publicizar suas ações para as organizações da sociedade civil aqui na cidade? Eu percebo, assim, um pouco, eu já participei de algumas ações, seminário, eu participei antes da pandemia, tá certo que nós tivemos a pandemia, mas, assim, tem outras ações, como que vocês publicizam isso? O primeiro processo mais institucional é o próprio site da prefeitura, né? prefeitura.pbh.gov.br/portal das parcerias /Confoco BH. É a primeira publicidade que é feita no canal oficial da prefeitura. Ali você encontra o regimento, o decreto, o chamamento das eleições. Ali você tem todas as atas desde o início da criação do Confoco, do que a gente construiu, do que a gente trabalhou. Então, é o primeiro canal, que é o canal oficial do Confoco. Mas o Confoco, ele tem como estrutura, primeiro, a questão do seminário, que é um evento que a gente faz anualmente, as formações, que são feitas tanto internamente, junto ao poder público, quanto para a sociedade civil. A gente ainda publiciza muito mal as nossas plenárias, de forma que faça a sociedade civil entender que é possível participar das plenárias como ouvinte. É uma questão que a gente tem falado sempre. E outra coisa que a gente faz super bem é integrar eventos que têm a ver com a temática. Eu citei exemplo do Enates, mas tem a plataforma Miroski estadual, federal, municipal, é uma live com uma pessoa que está falando do tema. Por exemplo, esse podcast aqui é uma forma de publicizar o Confoco para que a sociedade civil se intere sobre o processo. Ainda temos que construir um processo de comunicação que chegue efetivamente na sociedade civil para entender todo o processo. Mas, como a gente tem falado muito, a cultura não se muda do dia para a noite. Então, esse assunto é uma coisa que eu ouço muito as pessoas falarem, é um assunto chato, né? Eu, aqui no Morro do Papagaio, eu já chamei várias instituições daqui para poder participar, e eles falam, quando sair o edital, você me avisa, que aí eu me inscrevo. E aí eu falo, não, mas é para entender, é para participar da discussão, é para contribuir, tanto da plataforma Miroski estadual, efetivando, né, ela já existe, mas a gente está entendendo o que é essa plataforma, para até debater junto ao Estado a efetivação do marco regulatório no Estado. A publicização do Confoco tem sido mais nesses lugares, principalmente de representatividade. Uma das ideias que a gente tem tido é de fazer cada conselheiro ser o divulgador do Confoco, para não ficar só centralizado ou no presidente ou na vice-presidente. Cada conselheiro tem que ser o difusor da existência do Confoco, do que está sendo feito. Então, se tem uma live ou um podcast que pode ir um representante, Rita, por exemplo, está aí dando aula de Confoco, pode estar representando o Confoco em vários lugares do Brasil afora. Já é uma conselheira que está aí apta a construir isso e abrir caminhos. E quanto mais a gente estiver falando do Confoco, do que faz, dos desafios, mais vai gerar curiosidade, principalmente para que outros municípios também implantem o Confoco na sua cidade, o decreto da Lei 3019 na sua cidade. Nossa, isso que você falou é muito legal, Nil, porque aí não é só estar presente, né? Estar conselheiro, é o ser conselheiro, é fazer realmente parte da discussão e levar essa discussão para outros lugares, para outros espaços, é vestir a camisa e ser representante do Confoco em todos os espaços, mesmo que não sendo convidado, mesmo que não indo como Confoco, levar o Confoco junto. Isso é bem legal. Exatamente. A gente não é conselheiro só uma vez por mês na plenária. A gente é o que difunde o conhecimento e a informação sobre a temática. Pode falar, Gabi. A lei fala muito de transparência. Eu sei o tanto que esse processo de transparência é um processo constante, porque a transparência também não é uma coisa como você joga a informação, é a qualidade dessa informação que você oferta também. Mas eu vou virar uma chavinha para falar nem só de transparência, vou falar como que é a participação, porque eu às vezes também faço essas perguntas.
das organizações. Vocês conhecem o Confoco? Não. Vocês conhecem o Conselho de Educação? Não. São coisas tão distantes, né? Como que a gente apropria-se, como as organizações e a sociedade apropriar-se desses espaços, que são espaços de defesa, né? De direitos e de diálogo, sabe? Então, é essa reflexão sobre esses espaços, sobre essa apropriação, sobre essa participação. Eu quero aprender muito com o que você falou da Vista da Laje. Se a gente não poderia, por exemplo, fazer um grande encontro entre conselhos, se a gente conseguisse fazer congregar mais gente para que todos fiquem conhecidos. Sua fala é muito legal, Gabi, porque, assim, temos muitos conselheiros aqui, todo mundo tem gente com foco do Conselho de Educação, eu sou conselheiro do Conselho do Idoso, então a gente tem realmente esse princípio do conselho como atuação social, e aí não só da sociedade civil, mas também do poder público, que quando a gente se apropria, a gente consegue, de fato, mesmo a passos de formiga, a gente consegue mudar alguma coisa, a gente consegue transformar, a gente consegue ir evoluindo. Isso é muito legal. Inclusive, essa fala que a Gabriela nos apontou agora é muito importante, a forma também de mobilização das organizações da sociedade civil, e trazendo isso mais próximo da realidade do Confoco, para vocês terem uma ideia, o Confoco BH, ele surgiu, na verdade, de uma mobilização do Poder Executivo Municipal, onde a gente esperaria que seriam das organizações da sociedade civil, que estão sempre em luta. Na verdade, aqui o Confoco BH foi uma iniciativa do Poder Executivo Municipal. Muito importante a gente continuar mesmo incentivando essa participação popular, porque só assim a gente vai conseguir continuar construindo uma cidade mais justa, mais igualitária, com chances de participação para todos, com justiça social, como a gente sempre fala lá nas nossas reuniões plenárias, que cada conselheiro ele tem que ser realmente um multiplicador daquilo que acontece ali dentro do Confoco. Nem sempre o assunto é um assunto muito fácil de ser destrinchado, somos todos voluntários, mas é algo pelo qual vale a pena a gente continuar lutando. Realmente partiu do poder público quando o doutor Tomás assumiu a Procuradoria-Geral do município, que é um defensor do terceiro setor, ele de história, ele é membro de carreira do Ministério Público, mas é um defensor de história do terceiro setor, foi um dos fundadores do SEMAIS, inclusive, e levou com ele a Marisa Seuane para a Procuradoria, com essa visão de conhecer aí o poder público, de conhecer o terceiro setor, de conhecer esses desafios reais, vividos na pele, começou a andar e foi muito legal, assim, Belo Horizonte deu esse grande passo na implementação, assim, quando realmente a PGM assumiu, e aí por meio dos dois que puxaram o boi pelo chifre, realmente isso foi sensacional aqui para Belo Horizonte. Foi a gestão que trouxe essa discussão, mas a história é que o doutor Tomás foi convidado para integrar a PGM, né, a Procuradoria-Geral do município, e ele falou com o prefeito, eu integro se eu puder integrar dentro da agenda da PGM a implantação da Lei 13.019. Então, é uma forma da sociedade civil, de um grande militante pelas ações do terceiro setor, ocupar um espaço do poder público para implementar a agenda que é importante e relevante para o terceiro setor. Então, foi esse processo de diálogo e de horizontalidade da discussão que se construiu esse processo. Não foi um vereador, não foi da cabeça do prefeito ou de um secretário nomeado pelo prefeito, e sim um militante do terceiro setor. E uma coisa que eu acho muito interessante, quando a Rita traz esse processo, é do quanto é importante a sociedade ocupar esses lugares de diálogo. Outra provocação que eu faço agora, que a gente estava debatendo outro dia num dos cafés com o Miroski, e que eu falei, nossa, eu preciso levar essa discussão dentro do Confoco. É a seguinte, o Confoco BH, ele é decreto, né? O Confoco e a Lei 13.019 é decreto. Isso significa que se o próximo prefeito entrar, ele pode ser um prefeito que não gosta de terceiro setor, que não gosta de ONG, pode acabar com esse decreto. Então, uma das mobilizações que a sociedade civil precisa garantir é que seja lei, a lei das parcerias dentro do município, e que o Confoco esteja dentro dessa lei, né?
quando eu ouvi falar da Lei 13.019, eu achava que eu, enquanto sociedade civil, eu podia escolher se eu iria receber o recurso ou pela Lei de Incentivo à Cultura, ou pela Lei 8666, ou pela Lei do Marco Regulatório. Eu poderia escolher qual que seria a ferramenta. Minha cabeça era assim. E aí eu percebi que não. A lei federal, ela é uma referência para que haja decretos dentro do Estado. Se no Estado ou no município não há um decreto ou uma lei que se espelhe por essa lei, não adianta eu querer fazer uma parceria pela Lei 13.019 se o meu município não implantou, se o meu Estado não implantou. E isso na cabeça da gente que está aqui na base é muito complicado de entender. E para eu conseguir entender, voltando a falar aí, Gabriela, da importância da participação nos conselhos, eu só consegui entender que não era isso como eu pensei, porque eu aceitei o convite de estar no Confoco. Então, esse diálogo dos conselhos, vamos mobilizar isso? Eu topo. A gente tem idoso aqui. Já é um desejo do Confoco, né, Rita? Já tem no plano do Confoco fazer esse encontro dos conselhos. A gente, em alguma plenária, a gente traz um conselho para falar sobre as suas ações, os seus planos. A gente traz uma secretaria para falar sobre os seus planos. E esse encontro dos conselhos vai ser demais. Verdade, Mil. Trazendo os outros conselhos, nós vamos gerar debates enriquecedores e que sempre vai ser em direção ao nosso maior objetivo, que é o fortalecimento do Confoco. E dos outros conselhos, né? Por exemplo, por que o Comuc não pode deixar que o artista concorra com as leis de incentivo? Né? Por quê? Vai ter o parecer agora dizendo que não pode, porque está conectado com uma lei X, com uma lei Y, com uma lei Z, com uma lei... Sabe assim, motivo para não participar, e isso, para mim, é um esvaziamento da participação da sociedade civil dentro do processo de construção político da cidade. Tem que parar com... E cada governo vem, coloca uma assinatura, coloca a sua chancela, a sua logomarca, sendo que a própria sociedade civil já aponta caminhos de uma política pública, leis efetivas que vão nos guiar para o que é melhor para a sociedade. E eu acho que essa união dos conselhos, um pode fortalecer o outro, um pode falar, uai, peraí, o que está acontecendo? Vamos ver aqui, Conselho do Idoso, a instituição que é conselheira, ela pode concorrer com o recurso público, ela não pode participar do processo de seleção do seu próprio projeto. Né? Ela pode participar, ela pode concorrer. Vem cá, Comuc, vamos conversar aqui, Conselho de Cultura, com o Conselho do Idoso, com o Conselho da Criança. Eu acho que esse encontro vai ser... Que é isso, já estou aqui soltando fogos para que ele aconteça rápido. Nil, eu achei muito interessante você falar desse encontro dos conselhos, né, dessa reunião com os outros conselhos da cidade, porque eu tenho observado a desconstrução atual, parte do governo federal, de várias conquistas que temos no campo das políticas públicas. A minha pergunta seria, o que o Confoco poderia contribuir com esse tópico? Porque eu vejo em outras instâncias, a gente observa em várias plenárias, em várias reuniões, uma constatação por parte dos atores, que há o desmonte, mas nada de efetivo, assim. Então, eu achei muito interessante você falar desse encontro dos conselhos, porque daí, sim, a gente pode sair alguma coisa efetiva para que a gente possa falar mais, para que as pessoas saibam, porque nós estamos perdendo muita política pública por conta desse governo federal. E aí, quando você coloca que é um decreto que tem aqui em Belo Horizonte, e que se entrar um governo, não pode ser uma política de governo, né? Isso é muito importante, para que todos saibam. Porque se entra um político, um prefeito, em que não está interessado em dar continuidade ao Confoco, às parcerias, não está ligado ao terceiro setor, não tem esse olhar para nós, né, que fazemos muitas políticas públicas na cidade, o que será de nós? O que eu acho que o Confoco pode contribuir, primeiro que a gente que está no Confoco, e vai em todas as plenárias e que participa, a gente ama muito estar nesse lugar, porque a gente sabe que aquela discussão que a gente está, aquela disponibilização da agenda para além do dia da plenária, né, como eu falei, é ser conselheiro e não estar conselheiro, a gente se dispõe muito a ser multiplicador dos processos. Eu acho que o primeiro desafio que a gente precisa focar é nessa bandeira do fim da criminalização das ONGs.
Eles ainda usam muito esse termo ONG para falar mal do trabalho que a gente faz. Tanto que nas lives que eu faço, uma das perguntas que eu pergunto para os convidados é: quando alguém chega e fala a ONG é o câncer do Brasil, que é uma fala que a gente ouve muito presente, que tipo de resposta você dá para essa pessoa? Ah, o artista está mamando na Lei Rouanet. Ele sabe como que é o processo burocrático para se aprovar um projeto? Ele sabe que o recurso da Lei Rouanet, você escreve um projeto para a União, e isso se aplica ao Estado e ao município, e o Estado te dá uma carta falando assim: pronto, agora você pode ir no mercado conseguir captar seu recurso. Não é um dinheiro direto, nem todo recurso que vem da Lei Rouanet, por exemplo, ou da Lei Estadual de Cultura, ou da Lei Municipal, é um fundo direto que você recebe. Você tem que ir no mercado, você tem que conversar com as grandes empresas para ser financiado. E depois você presta contas. São mais de 800 mil ONGs no Brasil. Pune as que são corruptas. É simples assim. A generalização é burra, porque ela impede a possibilidade de qualquer tipo de diálogo. Como que a gente vai fazer trabalho social sem a parceria, sem a presença do Estado na construção da efetivação da cidadania do trabalho que a gente faz? Não dá para terceirizar. Agora nós vamos privatizar a educação. Agora é das empresas a responsabilidade da educação. É das ONGs a responsabilidade da cultura. Não. O poder público tem responsabilidade sobre isso. Não dá para eximir a responsabilidade do Estado, a responsabilidade das empresas que usam os insumos que são coletivos para lucro, da responsabilidade social. Na verdade, eu só queria voltar um pouquinho aqui na nossa discussão. Como que você conheceu o Confoco? Como você chegou até o Confoco? Na verdade, eu consigo contar um pouquinho como foi esse processo. Eu acompanhei esse processo como conselheira novo, a ideia de fazer o primeiro mandato com organizações convidadas, pessoas convidadas. Então, foram algumas organizações que começaram a participar da discussão da implementação do Confoco na prefeitura, junto ali da PGM, que indicaram as outras organizações. Então, tem várias organizações que foram realmente indicação. O SEMAIS estava presente nessa discussão, o SEMAIS indicou algumas organizações, própria indicação do Dr. Tomás, que conhece muito o terceiro setor aqui em Belo Horizonte, a Marisa, que conhece muitas organizações, então foram trazendo as pessoas que têm um impacto, que têm ações, e foram sendo convidadas. O que foi a intenção? Reunir organizações de diferentes temáticas, não pegar só a organização que lida com idoso, só a organização que lida com criança. Aí tem a cultura, o idoso, a criança, o meio ambiente, e foi tentando agregar, e aí foi mesmo indicação. Alguém que já topou lembrava de uma outra organização, e foi assim. E depois, nessa última eleição, que foi aberta, né, as inscrições, as pessoas poderem se inscrever para poder participar do Confoco. E é interessante porque quando eu me tornei presidente, a primeira proposta que eu fiz e que foi super bem acatada dentro da formatação é: eu sou artista, eu quero colocar arte nas nossas plenárias. Então, na minha gestão, eu comecei a inserir poesias na plenária. E aí eu entro em contato com um conselheiro e falo: olha, na próxima plenária você pode ler uma poesia, você pode ler um texto, você pode cantar uma música, você pode fazer alguma coisa. A plenária não sabe quem é a próxima conselheira ou conselheiro que vai fazer uma intervenção artística. Para a gente, a arte humaniza, a arte deixa a vida mais leve, e o Confoco ele trabalha sobre parceria, sobre efetivação da cidadania, sobre construção de um mundo melhor. E quando a gente faz a nossa plenária um lugar que, por mais tenso e denso que seja a temática que a gente estiver discutindo, e de repente vem um poema, uma música, uma intervenção, a gente se humaniza para continuar pensando em proposições, porque o nosso público é a prioridade, o público que a gente vai trabalhar dentro dessas parcerias. Mas é legal, assim, quem quer implementar tem que começar de algum lugar. Então, os municípios, eles podem ter isso como um exemplo também, de onde começar. Assim, eu vou começar abrindo o edital, e se ninguém se inscrever? Convida as organizações, convida, chama, faz uma capacitação, no sentido mesmo de tentar abraçar o máximo possível as organizações ali da região.
muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada, Nil, por ter compartilhado aí com a gente a sua experiência no Confoco. E vamos aí nessa caminhada para que outros municípios também possam implementar o seu próprio Confoco e dar aí um passo a mais nessa busca por parcerias igualitárias, parcerias equilibradas e parcerias verdadeiras, né? Eu queria dizer que foi um privilégio estar aqui com vocês, uma honra. A gente tem aqui mulheres incríveis que poderiam estar aqui nesse lugar que eu estou, serem o foco das perguntas, porque são qualificadas para respostas. É um prazer imenso ver a carinha da Rita. Sempre quando ela fala, a gente tem que prestar atenção no que ela está dizendo, porque tem muito conteúdo. Pessoal do SEMAIS, que eu tenho um carinho imenso pelo trabalho que vocês fazem, é um prazer estar junto com vocês em todos os projetos. Cecília, obrigado pela confiança de estar aí entrando no Confoco junto com a gente. Saiba que você pode contar com a gente. Foi muito bom ter a presença da Gabriela. Gratidão pelo convite. Me chamem sempre, que eu sou facinho. E se quiser o seu Zé algum dia, aí ele pode vir também. E um beijo para vocês, obrigado por todos, né? Para quem está nos ouvindo, quem está aqui, Maria Cecília, Rita, Aline e Nil. O Confoco começou por iniciativa do poder público, em uma conquista de espaço pela sociedade, e foi encontrando pelo caminho pessoas dispostas a transformar o diálogo e as parcerias. Muito obrigada, Nil, por conversar com a gente. Obrigada, Cecília, Rita e Gabriela, por nos ajudar a descomplicar aí um pouquinho mais esse Miroski. Este foi mais um episódio do podcast Descomplica Miroski e teve como tema Confoco, principais dúvidas sobre o funcionamento do Conselho. Ouça esse podcast no canal Nossos Direitos no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Os programas também estão publicados no nosso youtube.com/cmaismg. O podcast Descomplica Miroski é apresentado por mim, Aline Seuane, e contou com a colaboração de Ana Beatriz Ottoni, Natália Moreira, Edu Sá e Mariana Pimenta. Todos os episódios foram gravados de nossas casas. Em alguns momentos, vocês ouvirão a vida acontecendo em nossos lares. O Descomplica Miroski é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Plataforma Miroski, ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da Elo. Agradecemos a todas as pessoas participantes e que colaboraram para a realização desse episódio, aos nossos parceiros que viabilizaram esse projeto, que tem como objetivo contribuir com a implementação da agenda ampla do Miroski e aprimorar o ambiente político, legal e institucional para a atuação do terceiro setor. Agradecemos especialmente a você que nos escuta. Até mais!